pessoas, sejam bem-vindos a mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e 2025 foi um ano em que o cinema resolveu jogar pesado com a gente, né? Isso aqui não é um ranking, não é do melhor pro pior, é uma lista completamente pessoal. São os meus 10 filmes favoritos de 2025 em ordem aleatória, porque eu sinceramente, cara, não consigo colocar um acima do outro, não sei dizer qual é melhor. Mas chega de enrolação e bora pra esse top 10. E eu já começo essa lista com um filme que me deixou em silêncio no final. A Hora do Mal, segundo filme do Zach Cregger, o mesmo diretor de Noites Brutais. E isso é importante porque Noites Brutais cresceu muito no boca a boca e A Hora do Mal foi tão bem recebido que a Warner adiantou o lançamento desse filme, né? A premissa já é super perturbadora. 17 crianças de uma comunidade suburbana fogem de casa exatamente às 2h17 da manhã. Todas menos uma, né? O filme se apresenta quase como um conto com uma narração infantil dizendo: essa é uma história real. E dali pra frente ele te deixa perdido junto com aquela cidade. Aqui não é terror de susto fácil, é terror de clima, de paranoia, de desconfiança. Parece um conto do Stephen King, mas dirigido com uma energia meio Sam Raimi ali, né? A estrutura é um dos grandes trunfos desse filme. A história é dividida em capítulos, cada um acompanhando um personagem diferente. Isso me lembrou Magnolia e até Pulp Fiction, né? Com histórias que parecem separadas, mas vão se conectando. E dá pra sentir o Cregger muito mais confiante na direção desse filme aqui. A câmera invade os espaços, acompanha os personagens, às vezes parece que alguém está observando tudo. O elenco desse filme segura muito bem, viu? Julia Garner, Josh Brolin, um monte de gente ali. Ninguém é só função de roteiro, são pessoas quebradas tentando entender o inexplicável. E aí chega o final, sem o spoiler, é um dos clímax mais fortes aí de 2025. Violento, inesperado, ousado e estranhamente satisfatório. A Hora do Mal não quer só assustar não, quer te deixar desconfortável com a ideia de que o horror pode estar exatamente onde a gente acha que está super seguro ali, viu? Esse aqui é com certeza um dos filmes que mais ficaram comigo em 2025 e tá disponível ó, pra assistir lá na HBO Max, corre pra ver porque vale muito a pena. O segundo filme dessa lista, cara, não podia ter deixado de fora. Superman aí do James Gunn, gente. Já aviso, não é só um reboot, é literalmente a bandeira que inicia um novo DCU, viu? O filme não perde tempo com origem, logo de cara uns letreiros rápidos te situam ali. Meta-humanos existem, o Superman já atua há 3 anos e agora ele passa por algo inédito, uma derrota pública. É tipo abrir uma HQ no meio da fase, né? O James Gunn parte do princípio de que você já sabe quem é o Superman e isso deixa tudo mais natural e melhor, viu? Esse Clark Kent, vivido pelo David Corenswet, já está estabelecido, mas à beira de uma crise existencial. Ele é poderoso, mas falível, humano ali, né? O conflito é bem atual. O Superman interfere num conflito internacional e isso gera crise política, dúvida pública e cancelamento em massa. E aí entra o Lex Luthor do Nicholas Hoult, que tá fantástico, né? Facilmente uma das melhores versões desse personagem. Ele é um bilionário tecnocrata, manipulador com um discurso respeitável e ideologia perigosa, viu? Um espelho distorcido do Superman, invejoso, frágil e obcecado por controle. O filme é muito sustentado por atuações, né? O David Corenswet faz um Clark gentil, hesitante, que chora e questiona. E a Lois, da Rachel Brosnahan, não é apoio romântico, ela é a coprotagonista, jornalista de verdade, afiada e essencial pra história, né? Tem bastante personagem, bastante ideia, clones, meta-humanos, política global e em alguns momentos o filme quase se perde equilibrando tudo isso, viu? Mas ele se reencontra ali no final quando deixa claro qual é o coração da história. O Superman não vence porque é o mais forte, vence porque escolhe ser humano. Cara, visualmente o filme abraça o quadrinho sem vergonha nenhuma. Cores vivas, fantasia, cachorro com superpoder,
cuecão ali por cima da roupa, tudo tá ali, viu? Não é perfeito, mas é bagunçado, sincero, esperançoso, e isso faz dele um começo de uma era muito especial. Esse Superman é facilmente um dos filmes mais importantes pra mim de 2025. Eu amei e também está na HBO Max. Vale a pena assistir se você ainda não deu uma chance. Eu amei, confia em mim, você também vai gostar, viu? O terceiro filme dessa lista é Bugônia, do Yorgos Lanthimos, gente. Talvez seja o filme mais acessível da carreira dele, o que não significa que seja confortável, viu? O filme é uma refilmagem de Save the Green Planet, né? E parte de uma ideia bem Yorgos Lanthimos, a nossa capacidade infinita de nos contradizer com a sociedade. O título vem de um mito antigo que dizia que abelhas podiam nascer de um boi morto ali. E isso já diz tudo sobre o filme. Vida surgindo da destruição ou tentando surgir ali. A história acompanha dois primos à margem da sociedade que acreditam que aliens vivem entre nós. Para provar isso, eles sequestram uma bilionária CEO de uma farmacêutica vivida pela incrível Emma Stone, né? O Jesse Plemons faz um personagem fascinante, um apicultor operário, afundando ali em teorias da conspiração, fake news e paranoias, né? E o filme nunca trata isso como uma piada fácil. Bugônia usa esse absurdo para falar de pós-verdade, negacionismo, crise ecológica, capitalismo e guerra de classes. O humor é ácido, às vezes macabro, e o desconforto vem do fato de que nada ali parece tão distante da nossa realidade. Visualmente, cara, é um filme Yorgos Lanthimos mais contido, sem exageros, apostando muito em montagem, trilha sonora e clima ali. A tensão cresce aos poucos, quase como um suspense paranoico. E o filme brinca o tempo todo com uma pergunta perigosa. E se ele estiver certo, viu? Só que a resposta é cruel. O suposto herói solitário ali acaba ajudando a acelerar exatamente aquilo que dizia querer impedir, né? Não é um filme otimista, é um filme que olha pra gente e diz: talvez já seja tarde demais. E olha, Bugônia é um filmaço, é um dos filmes mais provocativos desse ano e talvez um dos mais desconfortáveis também. Esse ainda não está em nenhum streaming, mas logo chega, e quando chegar, gente, corre pra ver, porque é um filmão. Dividiu bastante opiniões, mas eu adorei, gostei demais desse filme. O quarto filme dessa lista é Valor Sentimental, o novo trabalho do Joaquim Trier, diretor de A Pior Pessoa do Mundo, e sem exagero, é um dos filmes mais bonitos desse ano. Aqui, ele volta a trabalhar com a Renée Reinsve, né? Mas agora numa história muito mais íntima sobre família, memória e arte. A protagonista é a Nora, uma atriz que mantém distância do próprio pai, vivido pelo Stellan Skarsgård, um cineasta renomadíssimo, ausente, boêmio, emocionalmente complicado ali. Quando a mãe morre, esse pai reaparece e traz uma proposta. Ele escreveu um filme extremamente pessoal e quer que a filha seja a protagonista. E ela acaba recusando isso, né? E aí que o filme começa de verdade, porque Valor Sentimental é sobre aquilo que a gente herda sem pedir. Traumas, silêncio, expectativas e essa casa antiga da família ali que vira quase um personagem, né? O Joaquim Trier borra o tempo todo a linha entre a vida e a arte, cenas íntimas viram teatro, filmes dentro de filmes que refletem tragédias reais. Tudo gira em torno de uma pergunta simples e super dolorosa. A arte ajuda a curar ou ela só reabre feridas, né? As atuações são absurdas. A Renée Reinsve carrega décadas de conflito só no olhar. O Stellan Skarsgård entrega um pai cheio de culpa, vaidade e uma ternura tardia ali que machuca, viu? O filme também tem humor, ironia, pequenas farpas ao mundo do cinema, festivais, imprensas, mas nada disso tira o foco do que importa: essas pessoas. Não é um filme sobre vilões e heróis, é sobre gente que falha tentando se entender ali. E no fim, Valor Sentimental fala sobre perdão, não como algo fácil, mas como algo talvez necessário ali. Esse filme é tranquilamente um dos filmes mais humanos e emocionantes que eu assisti esse ano, viu?
também não está disponível para assistir em streamings, mas é um filme lindíssimo. Vai ter estreia aqui no Brasil em breve, né? E tem um episódio aqui do Seleção Geekcast só falando desse filme, hein? Corre pra ver se você quiser detalhes a mais aí sobre esse filme e a campanha dele no Oscar, porque tá chegando com tudo, viu? Vamos para o quinto filme dessa lista, que é A Longa Marcha, Caminhe ou Morra, que é a adaptação de Stephen King. A premissa continua absurda e brutal. 50 jovens caminham numa estrada, transmitidos ao vivo ali. Se diminuir demais o ritmo ou parar, é execução na hora. É um conceito perfeito para literatura e um pesadelo pro cinema, viu? Porque tudo acontece em movimento, sustentado quase só por diálogo e convivência, né? E o filme acerta justamente por não inventar moda. O roteiro entende que o espetáculo não é a violência, são as pessoas que estão ali. O Francis Lawrence, que vem de Jogos Vorazes, né, ele surpreende aqui com uma direção muito mais contida. A câmera fica colada nos rostos, nos pés, no cansaço dos personagens. Nada é embelezado, né? A fotografia é seca, a trilha é discreta, tudo trabalha para gerar empatia e desconforto. E isso só funciona, cara, porque o elenco desse filme é impecável. O Cooper Hoffman e o David Johnson seguram o filme inteiro. Eles criam uma conexão instantânea, natural, que só aprofunda com o passar da marcha. Você sente cada dúvida, cada dor, cada pequeno momento de humanidade surgindo no meio daquele horror todo. E o elenco de apoio também é fortíssimo, né? E isso cria uma sensação real de grupo, quase como recrutas indo pra guerra, né? O Mark Hamill aparece como major, mas como símbolo do sistema ali, do vilão clássico, né? Uma presença constante, fria e incômoda. Nossa, dá vontade de bater nesse cara. O filme até simplifica alguns elementos do livro e troca o final ambíguo por algo mais direto, mas o impacto ali permanece, viu? O impacto emocional. Porque no fim, a longa marcha não é sobre quem vence, é sobre como, mesmo caminhando pra morte, essas pessoas ainda tentam se conectar, viu? Esse filme, cara, é um dos filmes mais cruéis, humanos e exaustivos, talvez, que eu assisti esse ano. Maravilhoso, eu amei. Tá pra alugar no YouTube, na Prime Video, no Google Play. Vale a pena, gente. Filmão de verdade, vai te prender do início ao fim e não cansa, viu? Eu achei que esse filme ia cansar, eu não botava fé nele. E olha, gostei demais, viu? Demais mesmo. Esse sexto filme, cara, da lista é Faça Ela Voltar, o novo terror dos irmãos Danny e Michael Philippou, os mesmos do filme Fale Comigo. E dá pra sentir claramente que esse é um filme mais maduro ali dos dois. Se Fale Comigo usava o luto dentro de um terror mais pop, ali mais adolescente, aqui o trauma vem pelo caminho do drama mesmo. É um filme triste, pesadíssimo e melancólico. A história acompanha dois irmãos que perdem o pai e vão morar numa casa de adoção ali temporária. Lá eles conhecem a Laura, vivida pela Sally Hawkins, maravilhosa, uma mulher enlutada, carinhosa, mas com segundas intenções ali, né? O interessante é que os diretores não apostam no suspense escandaloso logo de cara. O desconforto vem de forma como a história é contada ali. Eles usam códigos do suspense clássico, né? A estranha que dorme ao lado, mas aplica a identidade visual da A24 com imagens fortíssimas, violência gráfica e silêncio. A atuação da Sally Hawkins, gente, é fundamental. A gente está acostumado com o lado doce dela, né? Aqui a gente vê uma mulher quebrada, manipuladora, tentando preencher o vazio do luto ali. E isso cria algo super desconfortável. Em alguns momentos você sente até empatia por ela e logo depois você acaba se arrependendo, né? É uma coisa de louco. O terror aqui é físico, grotesco, diretíssimo ali. Mas ele nunca perde o foco emocional. Os irmãos Philippou criam uma mitologia ritualística própria, usando espelhos, vidros, círculos, e que não é mostrado em cena, né? Tudo para intensificar o trauma geral ali. O filme é devastador, não pelo choque, mas pela tristeza dele. É um filme muito triste. É aquele tipo de desfecho que você queria que fosse feliz, mas sabe que não pode ser, não tem como ser. Faça Ela Voltar é um filme, um dos filmes, assim,
de terror mais maduros e dolorosos e também impactantes de 2025. Talvez seja o melhor terror de 2025, né? Corre pra assistir na HBO Max. Esse é terror de verdade e é maravilhoso. Filmaço, gente. Filmaço mesmo, viu? O 7º filme da lista é o nosso querido O Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho. E ele já começa com uma das aberturas mais impactantes do ano ali pra mim, né? Logo nos primeiros minutos, o personagem do Wagner Moura para num posto de gasolina ali, de estrada, em pleno carnaval de 1977. E tem um corpo morto jogado ali, coberto por papelão, ignorado por todo mundo ali. A polícia aparece, mas não pra resolver nada, viu? Só pra extorquir o Wagner Moura. Essa cena já diz tudo. A morte é banal, o estado é indiferente e as pessoas precisam aprender a sobreviver no apagamento, né? O filme se passa durante a ditadura militar, mas evita o óbvio, né? Aqui o terror não é só militar, é empresarial, burocrático, cotidiano, né? O Wagner Moura vive o Marcelo, um homem em fuga, assumindo outra identidade ali, tentando desaparecer, mas também tentando descobrir quem realmente ele é. Identidade e memória são os temas centrais desse filme. Ele trabalha emitindo documentos enquanto procura vestígios da própria família. O Recife dos anos 70 vira um personagem vivo ali. Ruas, cinemas, prédios, carnaval, perseguições lentas ali. Tudo filmado com um cuidado absurdo. O Kleber Mendonça Filho usa o cinema de espionagem como linguagem ali. Telefonemas escondidos, pistas falsas, relatórios incompletos, como se o filme inteiro fosse uma investigação sobre algo que já foi apagado. Tem humor estranho, folclore absurdo, uma perna dentro de um tubarão, fofoca como moeda de informação, cara, mas tudo sempre atravessado por melancolia. O Wagner Moura, gente, tá gigantesco nesse filme justamente por ser contido. É tudo no olhar, no silêncio, no peso que ele tá carregando. E no fim, o Agente Secreto não fala só da ditadura, não. Fala de um Brasil que apaga pessoas, histórias e cidades em nome de progresso. É um thriller de queima lenta ali, triste, elegante e super necessário. O Agente Secreto é facilmente ali um dos filmes mais brasileiros, mais fortes e importantes de 2025, gente. Esse aqui você tem que ver no cinema, né? Eu acho que você tem que ver no cinema, tem que dar uma força pro cinema nacional. É um filmaço, eu gostei bastante e tá no meu top 10, não é à toa, né, gente? Corre pra assistir. O 8º filme da lista é Pecadores, do Ryan Coogler, e esse aqui marca o retorno dele ao cinema totalmente autoral. Depois de anos em franquias, o Coogler volta às próprias raízes para contar uma história sobre racismo, identidade e herança cultural, mas usando uma embalagem super inesperada, um terror gótico no sul dos Estados Unidos, ali em 1932. A trama acompanha os irmãos gêmeos, vividos pelo Michael B. Jordan, dois criminosos que voltam para a cidade natal no Mississippi com um plano ali: abrir um clube de blues feito para a população negra local. Antes de qualquer criatura aparecer ali, o filme toma o seu tempo. Ele constrói personagens, relações, desejos, para que quando o horror chegue, gente, as perdas realmente doam, viu? E o coração do filme é o blues. Aqui a música não é trilha, é linguagem, é memória, é dor acumulada. O blues nasce do sofrimento, mas também da resistência, e o Ryan Coogler trata os músicos quase como condutores espirituais, né? Ligando passado, presente e a ancestralidade. Não é um musical, mas algumas sequências ali chegam perto, viu? Com apresentações longas, sensuais, cheia de comunhão e liberdade, né? A trilha do Ludwig Göransson, cara, é absurda. Ela passeia do lamento ao êxtase sem precisar explicar nada em diálogo. E aí surge, né, as criaturas, não só como monstro, mas como metáfora. E ele representa ali a apropriação, exploração, o sistema que suga a cultura preta até não sobrar nada. O Michael B. Jordan, ele tá incrível no papel duplo. Pequenos gestos, posturas e figurinos já diferenciam completamente os dois irmãos. É facilmente o melhor trabalho da carreira dele, gente. Ele tá sensacional. O terror em si
é mais convencional, né? As regras ali estão todas ali, mas o que torna Pecadores especial é o que está por trás do horror. No fim, o filme fala de escolhas: arte ou crime, resistência ou corrupção, acordo com o diabo ou sacrifício. É sexy, político, violento e musical. Entretenimento puro ali, usado para falar de coisas profundas. E olha, Pecadores, foi um dos filmes mais vibrantes, ousados e pessoais de 2025. E mais um filmaço disponível na HBO Max. Esse aqui é diferente, extremamente divertido de assistir, gente. Corre pra assistir. Se você ainda não viu, tá perdendo tempo, hein? É filmaço de verdade. E o penúltimo filme dessa lista, né, é Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson. Gente, esse aqui não te deixa confortável nem por um segundo. Desde a abertura, o filme impõe um ritmo inquieto, nervoso, é um caos proposital ali. O Paul Thomas Anderson quer que o desconforto faça parte da linguagem, né? Cada corte, cada elipse, cada cena de ação parece empurrar o espectador pra frente, sempre. Inspirado livremente em Vineland, né, do Thomas Pynchon, o filme não quer contar só uma história de perseguição ou vingança. Ele quer misturar o íntimo com o político. No centro está o personagem do Leonardo DiCaprio, um ex-revolucionário quebrado, tentando sobreviver num mundo que nunca parou de lutar. E o coração do filme é a relação dele com a filha. No meio de terrorismo, paranoia e radicalização, o que importa é um pai tentando não perder a criança. A trilha do Johnny Greenwood, cara, é quase um personagem à parte ali, né? Ela empurra o filme o tempo todo, às vezes até demais, mas ajuda a manter essa sensação de urgência constante ali do filme. O Leonardo DiCaprio tá excelente nesse registro de pateta trágico ali, né? Ele se permite falhar, se ridicularizar, se perder, e isso humaniza tudo, né? A filha, vivida pela Chase Infinity, também surpreende, viu? Ela é silenciosa, observadora e carrega um peso emocional enorme ali. Visualmente, cara, eu achei esse filme lindíssimo, filmado em 35mm com uma textura viva ali, misturando planos abertos, estradas, desertos e cortes abruptos ali. Tem uma perseguição de carro que foge completamente do padrão hollywoodiano, gente. Menos adrenalina, mais sensação de espaço, tempo e desorientação, viu? O filme fala claramente sobre extremismo, fascismo, memória política e como essas ideias nunca desaparecem, só mudam de forma. Nem tudo funciona perfeitamente, né? Alguns personagens viram mais caricaturas, o humor às vezes dilui o drama ali e o discurso político fica mais sugerido do que aprofundado, né? Mas mesmo assim, gente, é um grande filme, é ambicioso, caótico, engraçado, furioso e olha, eu diria que é um dos melhores do Paul Thomas Anderson, hein? É um filme que arrisca, e isso é importante. E hoje em dia, isso é gigantesco. Uma Batalha Após a Outra é um dos filmes mais ousados desse 2025, um dos meus preferidos, e é o favorito pro Oscar, hein? Vamos ver se vai levar ou não. E o 10º e último filme dessa lista, né, é Fórmula 1, o filme. E ele representa muito bem uma tendência recente do cinema blockbuster, né? A volta da velocidade como um espetáculo. Aqui, o herói do volante é o Brad Pitt, vivendo o Sonny Hayes, um ex-prodígio aí da Fórmula 1 que se perdeu entre lesões, apostas e erros pessoais. E agora sobrevive correndo provas menores até ser chamado de volta. A trama é o mais clássica possível ali, redenção, passagem de bastão e choque de gerações. Sonny volta pela equipe novata APX-GP, né, comandada pelo Javier Bardem, para ajudar a moldar o jovem e arrogante Joshua Pierce, vivido pelo Damson Idris. Os personagens são arquétipos, o roteiro é previsível, o drama esportivo não é muito profundo, mas o filme, cara, nunca esconde isso. Porque Fórmula 1 não é sobre complexidade emocional, é sobre experiência, cara. Quando o motor liga, o filme simplesmente dispara. O Joseph Kosinski entende de velocidade como poucos diretores hoje em dia. A câmera cola no asfalto, nos pedais, no volante, o som das marchas tem textura, a sensação física é
absurdo assistindo esse filme. Eles filmaram em circuitos reais, como Silverstone, Las Vegas e Abu Dhabi, por exemplo, durante os GPs de verdade, com carros adaptados andando a quase 300 km por hora. É provavelmente a experiência mais próxima que o cinema já chegou de estar dentro de um carro de Fórmula 1. A trilha sonora do Hans Zimmer, gente, empurra tudo pra frente e as cenas de corrida são, sem exagero ali, o ponto alto do filme. Quando o pé sai do acelerador, o filme joga seguro ali, evita polêmicas, suaviza conflitos, vira quase uma vitrine da Fórmula 1 mesmo. Isso limita um pouco o drama, mas não mata o espetáculo que é esse filme. Porque Fórmula 1 sabe exatamente o que é ser um blockbuster clássico, carismático e extremamente imersivo, gente. É cinema feito pra tela grande, som alto e público reagindo junto ali. Talvez falte um pouco de sujeira, risco, imprevisibilidade, mas sobra impacto, viu? Fórmula 1 pra mim é a melhor experiência cinematográfica de 2025 e um encerramento perfeito pra esse top 10. Eu amei demais, esse filme tá disponível na Apple TV, é um filmão, com certeza um dos meus preferidos esse ano. Eu amei mesmo, eu achei que eu não ia gostar tanto e eu amei de verdade. Esses foram os meus filmes de 2025, sem ranking, sem disputa, só cinema que ficou comigo mesmo. Se você chegou até aqui, comenta qual desses você já viu ou qual ficou faltando na lista aqui. Coloca a sua lista aqui embaixo que eu quero muito saber também, hein? Se inscreve no canal porque aqui a gente fala de cinema com paixão, profundidade e sem pressa, viu? E a gente se vê por aí, ó. Aproveita, clica nesses próximos vídeos aí pra ver as outras dicas de filmes aí nos streams que você assiste. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Obrigada por ficar até o final. Esse foi mais um Seleção Geek, quase encerrando o ano aí. Eu sou a Raquel e te vejo no próximo vídeo. Tchau!